Essa foi a minha última semana trabalhando pela Ubisoft Montreal, aqui no Canadá. E nesse vídeo eu vou te contar por que eu decidi sair de lá e o que eu vou fazer daqui pra frente. Meu nome é Felipe Caretoni, também conhecido como Panetone. E para quem não sabe, bem antes da Ubisoft Montreal, eu comecei a minha jornada na Ubisoft em 2013, lá na Ubisoft Brasil, em São Paulo. E para você entender o que me levou a decidir sair dessa empresa agora, eu vou voltar um pouco no tempo e explicar o que me trouxe até aqui. Antes de chegar na Ubisoft Brasil, eu trabalhei como jornalista de games pelo UOL Jogos. Já naquela época eu adorava produzir conteúdo em vídeo e acabei indo várias vezes para a maior feira de games do mundo, a E3, em Los Angeles. E3 2012, começou de novo a maior feira de games do planeta. Eu cobria principalmente duas empresas. A primeira era a Nintendo, e eu inclusive tive a oportunidade de conhecer e até entrevistar alguns dos meus maiores ídolos como Shigeru Miyamoto e Eiji Aonuma. E a outra empresa era a própria Ubisoft. Foi aí que eu acabei conhecendo de perto essa empresa até um dia começar a trabalhar lá. Eu fui contratado como gerente de comunidade e um dos meus principais trabalhos foi produzir e apresentar o UbiTV, um programa diário ao vivo com vários profissionais de games do Brasil. Só para você ter uma ideia, para esse programa do UbiTV, a gente convidava um monte de criadores de conteúdo para jogar os jogos da Ubi e conversar. Foi aí que eu conheci figuras incríveis como Jovem Nerd, Azaghal, BRKS Edu, Patife, Damiani, Lucky Salamander, Zigueira e muitos outros com os quais eu converso até hoje. Esse contato muito próximo com criadores de conteúdo e o fato de adorar fazer vídeos sobre games me levaram também a criar meu próprio canal no YouTube. Eu jogava muito Rainbow Six e trazia gameplays só de jogos da Ubisoft. E como gerente de comunidade, eu era responsável em manter os fãs de jogos como Assassin's Creed, Far Cry e Rainbow Six mais informados e engajados em fazer parte das comunidades de cada jogo. Eu também repassava o sentimento e opiniões desses jogadores para os desenvolvedores. É um trabalho bem amplo e o que a gente menos fazia era jogar videogame. Mas depois de 3 anos na Ubisoft Brasil, eu acabei saindo de lá para buscar novas oportunidades e continuar crescendo profissionalmente. Eu trabalhei em 2 outras empresas, a Wargaming, desenvolvedora do World of Tanks, e a Wildlife Studios, uma das maiores produtoras de jogos mobile do Brasil. Foi lá, inclusive, que eu conheci o jogo do Dragon Ball, o Dokkan Battle. Eu gosto tanto desse jogo que o meu canal no YouTube virou só sobre Dokkan e eu trago vídeos até hoje. Mas uma coisa que eu não falei é que quando eu ainda trabalhava na Ubisoft Brasil, eu decidi aplicar para uma vaga que tinha acabado de abrir em Montreal. Sair do país era uma ideia que eu já tinha há bastante tempo. E infelizmente grande parte dos profissionais de games brasileiros acaba indo para o exterior para conseguir melhores oportunidades. Eu apliquei para a vaga, mas deletei da cabeça. Eu achava que era muito mais fácil contratarem alguém como eu no Canadá do que gastarem uma grana para me levar até lá. Eu segui a vida e continuei trabalhando. Foi só então em 2017 que eu recebi uma ligação do exterior me convidando a entrar num processo seletivo para aquela mesma vaga em Montreal. Eu passei por várias entrevistas e uma coisa que me ajudou bastante foi ter sido entrevistado por pessoas com as quais eu já tinha trabalhado. O bacana da minha área de comunidade é que você acaba conhecendo profissionais do mundo inteiro. Eu tinha reuniões toda semana com community managers da França, do Reino Unido, Espanha, Canadá. Então isso me ajudou demais. A Ubisoft decidiu me contratar no final de 2017, mas eu só consegui entrar no Canadá em outubro de 2018. Isso porque o visto de trabalho podia levar, e levou, até 1 ano para sair. Enquanto eu esperava pelo visto, eu trabalhei remotamente do Brasil já no meu cargo novo. A Ubisoft Brasil foi muito legal e cedeu espaço para mim no escritório, então eu estava de volta em casa. Eu fui contratado para o cargo de Community Developer, ou desenvolvedor de comunidades. A principal diferença entre esse cargo e o outro é que o Community Developer é responsável pela comunidade global de um jogo específico. Antes, eu era um gerente de comunidade de todos os jogos apenas para o Brasil,
e eu recebia instruções e me reportava para um community developer de cada jogo. Agora eu traçaria os planos de comunidade globais que todos os gerentes de comunidade do resto do mundo acabariam adotando. E o mais legal de tudo isso é que eu estaria sentado na mesma sala que todos os desenvolvedores do jogo. Tudo bem que isso só foi acontecer no final de 2018, mas é surreal você ficar do lado da galera que faz os jogos que você adora. E o jogo que eu comecei a trabalhar foi o Far Cry 5, uma das minhas franquias favoritas. Bom, e a minha mudança para o Canadá podia ter dado muito errado, cara. Primeiro, eu nunca tinha morado fora e nem cheguei a visitar Montreal antes de aceitar a vaga. Então, eu não tinha ideia se eu realmente ia gostar. E depois tinha o frio. Pra quem não sabe, cara, a temperatura aqui no inverno pode chegar até menos 40 graus. E eu tava indo em outubro, praticamente no início do inverno. Mas o lado bom é que eu não tava indo sozinho. No mesmo ano, eu me casei e me mudei pro Canadá com a minha esposa. A gente já estava junto há mais de 6 anos e ter uma companhia foi essencial para a vida nova em outro país. E aqui eu preciso voltar a falar da Ubisoft. Não tinha como a mudança ser melhor. A Ubisoft contratou uma agência que cuidou da gente no primeiro mês inteiro. Eles buscaram a gente no aeroporto, levaram a gente para tirar os primeiros documentos canadenses, fizeram um tour da cidade e ajudaram a procurar um apartamento para a gente morar. A Ubisoft também forneceu um apartamento para a gente morar por um mês enquanto procurava por um lugar definitivo. Eles deram um bônus em dinheiro para mudança, para compra de casacos de inverno e até ofereceram aulas de francês de graça para nós dois. Imagina o custo de tudo isso para a Ubisoft. Com toda essa ajuda, morar fora e encarar o frio foi muito mais fácil. A gente amou o Canadá e hoje o meu tempo favorito é quando neva e fica tudo branco lá fora. É uma das coisas mais bonitas que eu já vi, mas o menos 40 graus ainda é bem zoado. E o frio aqui dura mais de 6 meses, então não é qualquer um que se adapta. E a cidade fica vazia, gente, vazia. Você não vê quase ninguém na rua. Olha isso aqui. Mas não só eu me adaptei bem aqui, como eu consegui morar do lado da Ubisoft Montreal. Esse é o maior estúdio da Ubi do mundo, com mais de 4.000 funcionários e onde os principais jogos da empresa são desenvolvidos. Assassin's Creed, Rainbow Six, Far Cry, Watch Dogs e vários outros. Como eu cheguei só no final de 2018, o Far Cry 5 já tinha lançado e eu trabalhei no pós-lançamento inteiro dele do Brasil. Eu inclusive fiz algumas transmissões ao vivo pelo estúdio do UbiTV, já como Community Developer. Então, quando eu cheguei no estúdio, eu já entrei de cabeça no planejamento do próximo jogo, o Far Cry New Dawn. Como esse era um lançamento menor comparado ao Far Cry 5, essa foi uma ótima oportunidade de aprendizado. Uma coisa é encarar um desafio desse do Brasil, mas uma outra coisa é fazer isso num país estranho, com pessoas diferentes e em outra língua. Eu passava o dia em reuniões em inglês, algumas até em francês, e eu chegava destruído em casa. Dali em diante eu trabalhei em vários projetos bem legais. Eu ajudei a lançar o Far Cry New Dawn, inclusive ter o nome nos créditos do jogo foi uma alegria enorme. E depois disso eu passei uma temporada no Rainbow Six Siege, ajudando também a lançar uma nova season no jogo. E logo depois desenvolvi o plano de comunidade para o Rainbow Six Extraction, que na época ainda se chamava Quarantine, Obviamente o primeiro nome não pegava bem depois que a pandemia do Covid chegou. E meu último trabalho nessa área, agora com o cargo já de Senior Community Developer, foi o Far Cry 6. Esse jogo foi desenvolvido em conjunto com a Ubisoft Toronto, então eu acabei fazendo algumas viagens bem legais para conhecer o outro estúdio. Mas foi mais ou menos aí nessa época que eu comecei a sentir aí uma espécie de desgaste, ou sei lá, burnout. Meu problema em ser um desenvolvedor de comunidades é que eu ficava muito envolvido com o jogo. Eu queria muito que tudo aquilo desse certo, e eu ficava bem preocupado quando rolava algum problema. Pode parecer até bobagem, mas quando um jogo que você investe tempo e energia recebe críticas na internet, ou sei lá, acontece algum vazamento, você começa a se desgastar. E aqui eu queria reforçar um ponto muito importante. Pensa 2 vezes antes de sair xingando desenvolvedores porque você achou o jogo um lixo. Como consumidor, é óbvio que a gente tem total direito de reclamar, mas é importante pensar que tem gente como você, como eu, do outro lado, dando sangue para fazer um bom trabalho.
Fazer videogame, gente, é muito difícil, mesmo se você trabalha em marketing ou comunidade. E eu queria parar de pensar só em um jogo. Eu queria me distanciar um pouco e poder ajudar outros times de um jeito diferente. E precisava ser alguma coisa relacionada a conteúdo. Desde quando eu produzia vídeos para o Jogos, fazia lives pelo UBTV ou lançava vídeos de Dragon Ball no meu canal, eu sabia que fazer conteúdo de vídeo era algo que me animava bastante. Como até aqui eu tinha feito um trabalho legal para a Ubisoft, a empresa me ofereceu o cargo de Community Content Specialist, ou especialista de conteúdo para a comunidade. Eu aceitei na hora e agora eu era responsável por ajudar times de vários outros jogos a produzir conteúdo com maior qualidade. Eu tive o privilégio de trabalhar com Assassin's Creed, Watch Dogs, The Division, The Crew, Rainbow Six Siege e Rainbow Six Extraction. Rainbow Six Extraction will be launching on January 20th, and Siege players are going to experience a whole new way of playing the Rainbow Six operators. E foi assim até esse ano. Em janeiro, agora, 2022, eu passei pelo pior momento da minha vida com o falecimento da minha irmã. Uma coisa que eu não falei sobre a minha vinda a Montreal foi que logo no primeiro dia, durante meu primeiro tour pela cidade, eu recebi a notícia de que a minha irmã tinha sido diagnosticada com um câncer muito forte. Ela lutou muito durante 4 anos, inclusive foi a primeira pessoa da minha família a me visitar aqui. Mas no fim ela não resistiu. Isso é algo que eu nunca falei antes, mas acho que só agora eu consigo realmente falar um pouco sobre isso. A pior coisa de quem muda de país é ficar longe da família. Eu não desejo isso pra ninguém. E essa perda brusca do nada, cara, me fez reavaliar tudo que eu fiz até aqui. Uma coisa que é clara pra mim é que eu não me arrependo dessa trajetória. Eu provavelmente teria feito tudo de novo. Mas e daqui pra frente? Eu continuo fazendo a mesma coisa dos últimos anos? Ou tento alguma coisa nova? E se você entrou nesse vídeo achando que eu ia falar mal da Ubisoft, esquece. A Ubi foi praticamente uma mãe comigo e me apoiou em tudo o que eu quis fazer, inclusive quando eu tomei a decisão de sair. Eu entendo as críticas de muitos jogadores sobre a Ubisoft, sobre os jogos da Ubi. Mas para mim, que passei mais de 7 anos lá dentro e conheci de perto como a empresa funciona, eu sugiro facilmente a Ubisoft para quem quiser trabalhar com games. Eu passei esse ano inteiro refletindo sobre a minha possível saída e finalmente tomei a decisão de me conectar com aquilo que me trazia tanto prazer no passado. E é exatamente isso que eu estou fazendo agora. Eu quero voltar a fazer vídeos e falar sobre videogame. Você inclusive está assistindo esse vídeo aqui já no meu novo canal. Daqui para frente eu pretendo trazer muito conteúdo diferente sobre os jogos que eu estiver jogando. Se você assistiu esse vídeo até aqui e quer acompanhar o meu novo capítulo, aproveita para se inscrever no canal e a me seguir nas diferentes plataformas sociais. E se você estiver passando por alguma coisa parecida com o que eu contei nesse vídeo ou está pensando em começar uma carreira nos games, comenta aqui embaixo. Eu vou adorar ler a sua história e quem sabe te ajudar na sua própria jornada com os games.